Será que os dashboards que vemos por aí estão realmente comunicando alguma coisa ou só confundindo? Hoje, a gente vai mergulhar em como menos pode ser, de verdade, muito mais. Como transformar aqueles painéis de dados confusos em ferramentas de decisão que são, acima de tudo, claras e poderosas. Vamos começar com um problema que, olha, acho que muita gente já enfrentou. Essa briga constante entre complexidade e clareza. Por que será que tantos dashboards, que nascem com a melhor das intenções, acabam mais atrapalhando do que ajudando? É uma situação clássica, né? Um dashboard todo sobrecarregado, cheio de cores, gráficos super complexos e o resultado, em vez de guiar uma decisão, ele acaba paralisando. Vira um verdadeiro ruído visual que, ironicamente, esconde justamente os insights mais valiosos. E existe ciência por trás disso. O nome é carga cognitiva. A teoria, que vem de um cara chamado John Sweller, mostra que nosso cérebro tem um limite de atenção, quase como um orçamento. Se um visual é muito complicado, ele estoura esse orçamento rapidinho e aí a compreensão simplesmente não acontece. Pensa só, cada elemento que não ajuda a entender os dados está, na verdade, atrapalhando, aumentando essa carga. Bordas, efeitos 3D, um arco-íris de cores sem propósito, tudo isso briga pela nossa atenção e acaba nos desviando da história que os dados estão tentando contar. Ok, se o problema é essa sobrecarga de informação, como a gente luta contra isso? A boa notícia é que existe uma filosofia bem elegante e super eficaz para resolver essa questão, para trazer a clareza de volta para o centro do palco. E a grande inspiração para isso vem de uma frase de Edward Tufte, que é uma verdadeira lenda na área de visualização de dados. É um lembrete muito poderoso de que a função de um gráfico é uma só: comunicar os dados. Ponto. O conceito central dele é a tal da razão tinta-dados. A ideia é simples. Imagine que cada pingo de tinta usado num gráfico precisa ter um motivo para existir. Se essa tinta não está mostrando um dado ou ajudando a entendê-lo, ela provavelmente está sobrando. E para colocar isso em prática, o Tufte dá duas dicas bem diretas. Primeiro, apague a tinta que não representa dados, ou seja, os enfeites. Depois, apague a tinta de dados que for redundante. Mas veja bem, ele sempre fala dentro do razoável. O objetivo é ter clareza, e não um visual chato e sem vida, né? É tudo uma questão de bom senso. E essa abordagem minimalista não é só uma questão de gosto, de estética. Na verdade, ela está totalmente baseada na forma como o nosso cérebro evoluiu para processar a informação visual. É aqui que a psicologia entra para ajudar. Os tais princípios de Gestalt mostram que nosso cérebro é basicamente uma máquina de encontrar padrões. A gente está sempre tentando agrupar coisas. Um design limpo que usa essa ideia de proximidade e semelhança se aproveita dessa nossa tendência natural. A interpretação fica quase instantânea, porque o design joga a favor do cérebro. E tem mais, o cérebro humano é calibrado de fábrica para julgar algumas coisas melhor que outras. É muito mais fácil, por exemplo, comparar o comprimento de 2 barras do que a área de 2 fatias de um gráfico de pizza. É por isso que gráficos simples, como os de barras, geralmente funcionam tão bem para fazer comparações. Bom, já entendemos a teoria, a ciência por trás de tudo. Agora, vamos para a parte prática, para o como fazer. 4 regrinhas que funcionam como um verdadeiro kit de ferramentas minimalista. Regra número 1. Escolher o gráfico certo para cada situação. E aqui, simplicidade é tudo. Gráficos de barra são fantásticos para comparar coisas. Gráficos de linha são perfeitos para mostrar tendências. O bom é que todo mundo entende, e é bem difícil de interpretar errado. A segunda regra é sobre as cores. É preciso usar a cor com intenção. Pense nela como um marcador de texto, não como a pintura da parede. A base pode ser então os neutros, como cinza. E aí uma cor mais vibrante entra só para destacar o que realmente é importante. Isso guia o olhar da pessoa direto para o ponto certo. A terceira regra é sobre um elemento que muita gente esquece: o espaço em branco. Ele não é só um espaço vazio, ele é um elemento ativo do design. É o espaço em branco que reduz a bagunça, que agrupa as informações e que cria aquela sensação de ordem, deixando tudo bem mais fácil de ler. E por último, a quarta regra: simplificar o texto. Títulos precisam ser diretos, os rótulos claros, e se der, o ideal é colocar os rótulos direto nos dados. Isso elimina a necessidade de ficar caçando a informação numa legenda e diminui o esforço mental para conectar os pontos. Ok, teoria e regras são importantes, mas nada se compara a ver a coisa acontecendo na prática. Vamos dar uma olhada em como tudo isso se junta e na diferença absurda que um pouco de clareza pode fazer. Olha só o exemplo da esquerda. É a confusão total.
Um monte de cores aleatórias, bordas brigando por atenção. A informação até está ali, mas está soterrada. Agora, olha para a direita. É a clareza. Uma hierarquia visual limpa, cores com propósito, gráficos focados, o insight salta aos olhos. É outra história. Esse slide aqui mostra bem o poder da remoção. É impressionante como, ao tirar os elementos que não são essenciais, a história que os dados contam fica óbvia, fica cristalina. A mensagem de cada gráfico é transmitida sem nenhum esforço. Certo, mas por que dominar essa habilidade é tão importante? Simples, porque no mundo de hoje, ter clareza não é um luxo, é uma verdadeira vantagem competitiva. E a grande verdade é essa. Num mundo onde todo mundo está se afogando em dados, a capacidade de apresentar informação de forma clara é o que faz a diferença. É saber transformar ruído em sinal. E os benefícios são muito práticos. Dashboards claros fazem com que as equipes achem tendências mais rápido, tomem decisões com mais segurança e, o principal, se lembrem do que é importante. A eficiência melhora em todos os sentidos. Para a gente fechar, fica uma provocação, um pequeno desafio. Ao olhar para o próximo dashboard, qual é a primeira coisa, a mais simples, que poderia ser removida para deixá-lo mais claro, mais impactante? Porque às vezes a maior melhoria não vem daquilo que a gente adiciona, mas sim daquilo que a gente tem a coragem de tirar.